Você teve essa pergunta, por que as gangues dos ZZ são tão carismáticos, são tão diferentes? Hoje eu irei apresentar todas as gangues, da menos importante à mais importante. Mas na verdade todas as gangues são importantes pro universo de Zenith. Até a gangue que tem mais membros, ou a gangue que só tem um membro. Hoje eu irei trazer todas sem exceção. É óbvio que eu tinha que começar com ela, uma das gangues que introduziu totalmente a comédia em Zenith, as Lebres Astutas. Inclusive foi onde começou o conceito de gangues aqui no ZZZ. Tendo um total de agente Nicole, Billy, Ambi e Negumata. Com seu estilo totalmente urbanizado, cara. Você vê como que os Lebres Astutas não importa, mano. Os caras já enfrentaram soldados, gente fortemente armada, os caras conseguem sair ileso. E além de tudo, o Billy com 2 pistolas já conseguiu etéreos, cara. Pra você ver como que os caras não são pouca coisa. O arco deles de Abelkoff é muito engraçado. Você também tem a Ambi, que vou falar mais pra frente, uma antiga soldado, que a Nicole teve a sorte de encontrar no lixão. E tipo assim, cara, você vê como que a Nicole uniu todo mundo, cara. Sem a Nicole, os Lebres Astutas não seriam absolutamente nada. E também a gente tem a Negumata, que no jogo ela é extremamente bucha, mas na lore ela foi uma assassina bem perigosa. Inclusive, podia fazer uma história só da Negumata, cara, contando esse lado mais assassino dela, quantas pessoas ela matou. Sim, a Negumata é uma assassina. Por mais que não aparenta, ela é uma boa assassina. Infelizmente não foi tão explorado isso, mas quem sabe no futuro. E foi uma das primeiras gangues que introduziu o carisma aqui no ZZZ. O tanto de gente que gosta dessa gangue. Teve um cara no próprio YouTube que joga só com Billy, Nicole e Ambi, cara. Pra você ver o nível de apego que os fãs tiveram sobre essa gangue. Fico imaginando uma teoria minha. Cara, imagina algum dia na lore de ZZZ, algum momento onde que o Billy, a Ambi e a Nicole já tiveram que matar alguém, cara. Eu imagino que isso pode ter acontecido. Cara, tenho certeza que a Nicole já deve ter matado alguém que ela tava devendo dinheiro. O Billy provavelmente já deve ter matado alguém. E muito mais a Ambi, que é muito fria ali no começo ali do jogo, cara. Tenho certeza que isso não é quase canônico. Só não é canônico porque a faixa etária do jogo ela é razoavelmente baixa. Mas se tivesse uma classificação alta, já teria citações. Eu tinha que falar deles, os pedreiros, os consultores, os Belobog. Cara, é uma gangue que muita gente gostou ali no início do jogo, cara. E, inclusive, foi introduzida uma mecânica que nunca mais voltou no jogo, que é a Ultimate em dupla, que era do Ben Coleda. E eu espero que isso volte algum dia no jogo. Mas voltando aqui ao assunto. Os agentes dessa gangue, que são Coleda, a líder, o Ben, o Anton e a Grace. Sim, infelizmente só tem poucos membros, mas já dá pra fazer uma coisa. Vamos começar a falar. Cara, Coleda, cara, uma excelentíssima líder, o seu estilo maravilhoso. Uma história que eu já falei umas 3 vezes aqui no canal. Se você não assistiu, vá lá assistir. Temos o Ben, sinceramente, um DPS de fogo que eu gosto muito, por mais que vão falar que é defensor. Eu acho muito duvidoso ele ter muito mais dano que uma Negumata, mesmo não sendo um DPS. Tem o Anton, o cara mais normal da face da terra, mas não deixa de ser um bom personagem. Eu tinha que falar dela, Grace, a mecânica que todo mundo queria trocar o óleo do freio, trocar o pneu, chamar pra bater laje, chamar pra, sei lá, qualquer outra coisa. Mas eu vou ser sincero, dos Belobog, contando ali com a Coleda, eu acho que tem mais potencial pra ser algum personagem do futuro. Sei lá, uma cientista, ou sei lá, uma cientista que vai fazer algum experimento aí mecânico que vai revolucionar a Nova Eridu. Porque você vê naquele evento lá dos Bang Buu, como que ela conseguiu construir um robô com pouca sucata, com pouco investimento, e mesmo assim ela conseguiu fazer uma das coisas mais divertidas, que é a luta de Bang Buu, cara. A coisa que eu acho que até hoje é a coisa mais impressionante que a Grace já fez, cara. E o fascínio dela por máquinas,
que sim, a Grace parece sentir um certo prazer por máquinas, bang boos e qualquer outro tipo de coisa. Tem gente que até shippa o casal Grace e Billy. Eu acho que eles não estão totalmente errados não, pode ser que aconteça, mas vai saber. Eu acho uma pena uma gangue que tem a única mecânica exclusiva do jogo, que praticamente não recebe adições há muito tempo, cara. A única adição nova que teve foi o evento da Grace de Robobos e o próprio buff da Grace. Tirando isso, a gangue não recebe mais nada já faz muito tempo. Eu espero que muito futuramente eles recebam novos agentes para essa gangue, porque tá precisando, viu? Limitados dos Belobog. E buffs nos outros personagens, tipo a Coleda. O Ben, eu acho que talvez uma versão dele DPS, sei lá. Mas enfim, é uma gangue que é muito boa, mas infelizmente caiu muito no esquecimento. A gangue dos policiais de Nova Eridô, cara. Já vou falar os membros: Zhuan, Quinwin, Seft e Jane Doe. Cara, o líder da facção dos policiais é Zhuan. E já vou começar por ela, cara, que popularizou essa gangue. É a personagem com a maior abundância de todos os Enzone Zero. Extremamente popular. Ela é tão popular, mas tão popular que até hoje ela não caiu na tier-list. Ela continua travada no T1. Até a data presente desse vídeo. E além de ser uma boa líder, cara, e uma boa policial, inclusive. Temos ela, Quinwin. Cara, Quinwin é uma androide que é extremamente eficiente do que ela faz. Praticamente uma policial praticamente perfeita. Não descansa, não precisa só recarregar a energia. Além dela ser amada por algumas pessoas. Vou ser sincero, não vou falar todos. Tem gente que não gosta dela. Inclusive, ela é uma das melhores parceiras que a Zhuan já teve na história de Xenogears. Eu não sei, mas eu tenho certeza que sim. Seft, cara, esquecido, apagado. Já falei desse cara já no meu vídeo lá do iFoes masculino. Só é famoso protetor da Jane Doe. Não vejo mais nada naquele cara, naquele personagem. Cara, Jane Doe, cara, amada por todos e odiada por poucos. Tem gente que nem gosta de ZZ, mas gosta da Jane, cara, e tá apagada. Mas atualmente ela ganhou uma bela skin que deu uma revivida na Jane, cara, em questão dela ser mais falada, mas ainda continua sendo popular. E, cara, essa gangue dos policiais eu não sei, cara. Foi uma gangue que não me prendeu muito, eu também não achei tão interessante. A questão de coisas urbanas nos ZZ não foi tão bem explorada. Inclusive, vou fazer um vídeo falando sobre isso, sobre a segurança pública e sobre a gangue da Zhuan. Mas é uma gangue que eu não sinto falta e que merece melhorias e personagens novos. Uma das gangues que praticamente fez o hype no jogo. Inclusive, essa gangue estava sendo mais discutida na época do que a vinda da Miyabi. Os Fiji Kaidon, os Fiji Kaido, não sei como é a pronúncia certa. Mas o que eu posso falar dessa gangue? O carisma absoluto, ao ápice do estilo dos animes. Uma gangue que realmente é gangue. Você vê os Fiji Kaidon, você olha, porra, eles vão me assaltar. O que eu estou fazendo aqui num deserto? Um bando de maluco. Vamos lá, os membros. A líder, obviamente, Caesar King ou Caesar, a última romântica, que infelizmente já teve dias melhores, tive seus dias de ouros contados. Hoje em dia é só história que ela já foi algum dia. Mas a gente também tem o Lighter, a gente tem a Piper, Lucia e a nova integrante, a mais nova, que é a Puchara. Que sim, a Puchara foi pro Fiji Kaidon, não ficou em uma gangue solo, ela foi realmente pro Fiji Kaidon. Inclusive, uma curiosidade, ela ganhou um evento exclusivo só pra explicar isso. Infelizmente o evento só foi um evento de entrega, mas explicou muitas coisas. Ela se aproximando dos Fiji Kaidon, ela ganhando mais confiança, ela se abrindo um pouco mais pros proxies, ainda mais pro Iz. Inclusive, ela joga muitos jogos online com Iz, uma curiosidade que... Mas nem tudo são flores. Aqui começou, na verdade, lá na gangue dos policiais, que era... Você tinha que ter alguém do mesmo elemento, alguém da mesma facção.
Isso fez muitos jogadores desanimar do jogo, ou até mesmo cansar de jogar com esses bonecos, preferir jogar com um boneco Rank B que tava faltando gente na gangue e se virando. Cara, o Lighter tinha aquela estatística que você tinha que ter alguém da facção, ou alguém do mesmo elemento, ou um atacante. Era uma chatice, cara. Na verdade, eu falei errado. Você tinha que ter alguém da facção ou alguém, ou um atacante. Não funciona com Anomalous e nem com Destruidores, até a data prevista desse vídeo. E, cara, o Lighter, Kaese, simplesmente caiu no limbo do esquecimento hoje em dia, cara. O Lighter ainda é o mais usável, mas a Kaesa, puta que pariu. E, tipo, os feed Kaido são tão foda pra eles estarem assim tão baixos, assim, em questão de tier list, cara. Era pra estar lá no topo. Uma outra coisa, não sei se você sabe a história da Lucia, mas ela contratou os Feed Kaido pra sequestrar ela. Então eu fico imaginando, então será que os Feed Kaido, antes da Lucia fazer atrocidades, tipo sequestrar pessoas, eliminar pessoas e matar pessoas e roubar pessoas? Fica a dúvida que eu deixo no ar, cara. A gangue dos serviços Vitória. Cara, o que eu posso falar? Uma gangue fina. Nossa, cara, é uma gangue boa, cara. E a única gangue que tem um chefe masculino, ou seja, milagre. É algo de se aplaudir. E não é qualquer um, é o Licão. Cara, já falei desse cara aqui no meu canal várias vezes. Inclusive, a gente tem a Corin, que é o maior enigma desse jogo. Eu não encontrei absolutamente nada sobre a Corin. E tem a Rina e a amada Tubaroa, ou Ellen Joy para os mais íntimos. É uma gangue que, quando tava lá no início do jogo, é uma das gangues mais favoritas. Se não me engano, era ela, os Lebres Astutos e os Belobogs. E depois tinha a gangue dos policiais. Eles finalmente ouviram as críticas dos jogadores e finalmente bufaram a Ellen. E também trocaram aquela passiva que você tinha que ser obrigado a ter alguém da facção. Agora ela funciona com atordoador e assistente, que melhorou a Tubaroa em 1000%. E cara, agora só falta a Rina e o Licão receberem buffs, ou buff, ou potencial liberado, como é chamado aqui nos Enies. Mas mesmo assim, história atualizada, ainda mais da Corin e da Rina, que não tem absolutamente nada sobre elas na história. Só tem uma missão de agente da Rina que já deveria ser atualizada. A gangue da Miyabi, uma gangue que é muito admirada no universo de Zen. Os caras são praticamente heróis, são figuras supremas lá na cidade. Jornais, fóruns, todo tipo de lugar, posts, você vai ver. A seção 6, ela é extremamente popular. Temos os membros, que é a Miyabi, a líder. Temos a Yanagi, o Haramasa e a Soukaku. Cara, Miyabi, sem apresentações, um dos passados que, cara, eu já cansei de falar. Matou a própria mãe e virou uma das primeiras Void Hunters oficialmente do universo de ZZZ nos tempos atuais. A gente também tem a Yanagi, que teve um baita de um destaque na 1.3, mas foi capada na 1.4. É triste a situação, mas vamos fazer o que? Temos o Harumasa, que ganhou bastante destaque, mas caiu em esquecimento, eu já falei sobre ele. E tem a Soukaku. Cara, a Soukaku é tipo assim, ela tá lá só pra preencher caminho, porque eu não vi nenhum feito tão importante da Soukaku. Além de ter uma história bem misteriosa com a Yanagi, que eu queria muito que fosse desenvolvido. Mas mesmo assim é uma gangue que demonstrou o que eles fazem de melhor: matar etéreo e farmar aura. É uma boa gangue, mas o real foco deles é exterminar etéreos. Como eu posso dizer, a facção do policial fica na questão urbana e a seção 6 fica mais na questão de esferas, mapear lugar, extrair informações. E eu vou ser sincero, é uma gangue que tá precisando de buffs. Tirando a Miyabi, Yanagi, Soukaku, Harumasa. E cara, sei lá, mano, a seção 6 podia ganhar um pouco mais de destaque, porque eles estão meio que esquecidos. Mesmo a Miyabi tendo aparecido no final da 2.5, não apareceu o Harumasa e nem a Yanagi. Então meio que fica aquela coisa, é complicado. E essa gangue tá precisando de novos integrantes, porque tá difícil, velho.
Você vê a seção 6, só tem o quê? Soukaku, Yanagi e Miyabi. O Harumasa é um caso curioso porque eu não sei o que eles vão fazer com o Harumasa. Se vão dar de graça, se vai pro mochileiro, se vai ser revendido como limitado. Tem chance do Harumasa nunca mais voltar a ser disponível no ZZZ. Isso pode acontecer, não tô brincando. Então a seção 6 é obrigada a ter mais agentes para compensar isso. Eu espero que tenha mesmo, porque é uma facção que é muito interessante. É o famoso cérebro de operações de segurança de Nova Eridu. Então eles merecem obrigatoriamente mais destaque. Cara, vamos ser sinceros, não é uma gangue, tá mais pra uma dupla de comédia. Astra e Evelyn. Não deveria nem ser chamado de gangue, mas o jogo insiste que é, então vou falar. Os membros atualmente são Astra e Evelyn. A Astra é a líder e a Evelyn é a subordinada. E cara, é uma gangue que eu não sei, cara. Simplesmente eu achava que as minhas virtual entrar nessa gangue ou entrar uma gangue rival, mas no final virou outra ideia, virou outra proposta. E cara, Astreal, maravilhosa. Evelyn, maravilhosa. Em questão de história, as duas são praticamente irmãs. E o único defeito que eu vejo nessa gangue é só ter só 2 membros, cara. Meio que os vezes já tava começando a cansar de gangues que tem muitos personagens. Cara, e um outro motivo que provavelmente só deve ter 2 membros pelo simples fato. O prazo estava muito curto, os caras estavam correndo para fazer o Hugo e a Viviane na época, então eles perceberam, vamos fazer só 2 pessoas aqui na gangue, vamos chamar de gangue e vamos vender. E ainda tem aquela passiva maldita que tem que ter alguém na gangue, cara. Isso é chato, mas ainda tem. É uma gangue razoavelmente que eu vejo que algum dia vai ter um terceiro membro, talvez para Evelyn ou para Astra. Mas até lá não posso chamar isso de gangue, então não tenho uma opinião tão assim aberta sobre isso. E como eu tinha falado anteriormente, também tem um problema que aconteceu nessa gangue, que é a da Viviane e do Hugo. Eles têm a passiva de jogarem juntos, mas não jogam juntos. E isso eu acho um bagulho chato, porque tu não vai ver alguém jogando de Viviane e Hugo. Vou apresentar, cara, a líder dessa gangue provavelmente é a Viviane e o Hugo tá lá só pra preencher espaço. Cara, a Viviane é boa, o Hugo é ok, cara. Em questão de história, cara, a Viviane dá um espetáculo, uma boa história. Assassinato, arrependimento, a tentar buscar a existência no amor, buscar o amor de alguém, ser dependente de alguém. O Hugo já é odiado pela mãe, odiado pela família, tem um lado negro dele, tem história com o Nikaon. É legalzinho, mas é como eu tinha falado naquele meu vídeo anterior. Ele deveria ter ganhado um pouco mais de destaque. Esse é o único problema do Hugo pra mim, na minha opinião. Vamos lá, você vender uma gangue e você precisa de personagens pra ativar a passiva, mas você só tem 2 personagens pra ativar essa passiva, é um bagulho muito triste, um bagulho muito paia. Mas é aquela coisa, vamos lá, né? E cara, é como aquela gangue da Astra, eu não tenho uma opinião aberta sobre isso, eu só acho algo chato e que deveria ter sido vendido como duplo, igual a questão da Astra e da Evelyn. Não precisa obrigatoriamente ter alguém na gangue, pode ser simplesmente ter uma dupla de 2 pessoas e seguir em frente. O caso que já é bem pior, essa gangue só tem um membro, sim, um único personagem, que é a Ambi Sob de Zero, ou a Ambi de Prata. Cara, ela é única, não tem mais ninguém da facção. E cara, isso é algo absurdo, porque eu jurava que ela é do Esquadrão Obos, mas não, ela tem a própria facção dela. Inclusive, eu fico imaginando, cara, será que vai ser possível lançarem uma outra Ambi assistente e uma outra Ambi atordoadora? Jogar com 3 Ambis no time, imagina que loucura que seria. Cara, é aquela coisa. Tem muitas possibilidades que eles podem fazer com a gangue da Ambi. Sei lá, lançar 3 Ambis, tá ligado? Pra essa gangue aí, pra completar o time da Ambi da gangue dela. Eu não sei, cara. Só o tempo vai dizer sobre isso. O Esquadrão Obos. Esse esquadrão
que provavelmente todos os homens queriam servir, todos os homens queriam entrar nesse esquadrão, porque não é possível, cara. Mas deixando as brincadeiras de lado, os membros dessa gangue são praticamente Orfeu, a líder, Trigger, Cid e número 11. Inclusive, começando a falar do número 11, a número 11 no passado ela tinha um problema que não tinha ninguém da facção dela. Tinha gente teorizando na época que todo mundo tinha morrido, ou não sei o que tem, aquelas teorias de começo de jogo. Aí chegou o Orfeu e a Trigger, a número 11 ficou muito boa. Aí praticamente a história da Orfeu é aquela coisa, covarde que ficou forte no final, corajosa no final. A própria Trigger, uma soldado que infelizmente ficou cega por quase corrompeu o éter, ela teve que fazer uma cirurgia e foi bem torturante. Temos a Cid, que ela foi naquele meu vídeo, o primeiro vídeo do canal, aqueles primeiros vídeos Dark, que eu falei que ela é uma personagem muito subestimada e que muita gente tacou pau nela na história, mas enfim, a história dela é bem triste, cara. Inclusive eu espero muito que a Royal em algum momento eles ativem o Cid mesmo, o real Cid mesmo, e que o final da história da Cid seja um final feliz, cara, porque na moral, não merece não, cara, é muito choro, é muito sentimental aquela história. Inclusive, finalmente, a facção da número 11 está completa, e isso é uma coisa muito boa, porque eu não esperava que eles iriam fazer personagens, que eles iriam desenvolver a gangue da número 11. E além de tudo, trouxeram uma mecânica bem interessante essas personagens, que é Orfeu e a Cid, que é ataque coordenado ou ataque subsequente. E a Trigger foi que trouxe isso, que são ataques rápidos que não dá pra controlar, ataques que dão muito dano em pouco tempo, o famoso dano explosivo. Não chega a ser uma anomalia, mas é aquela coisa, serve. E cara, é muito estranho como que o Esquadrão Obelus pegou uma mecânica que era pra gangue da Ambi. Tipo, era pra esses personagens estar na gangue da Ambi, na verdade estão na gangue do Obelus. Ou seja, será que a Ambi vai pro Esquadrão Obelus ou alguém do Esquadrão Obelus vai pro gangue da Ambi? Não faz sentido isso. Mas enfim, é um grupo, uma gangue que eu achei muito legal a história, design, e foi uma boa gangue. A Topsy. Cara, essa gangue aqui eu vou te falar, só é volta de mistérios, conspirações, corrupção. Eu não faço a menor ideia sobre essa gangue, mas vamos lá. Os membros, atualmente Zal, Baruê e Dialin. Vou falar, cara, Zal, extremamente, cara, não esperava nada dela. Aquele trailer fofinho, bonitinho. A personagem é totalmente diferente, matar bandido e passar facão. Não tem esse negócio não. E é irônico que ela é baixinha, mas o que ela tem de perigoso não tá escrito. Dialin, cara, um dos melhores trailers e um dos melhores memes de 2025/2026. Baruê, farmador de aura, só deveria ter dado um pouco mais de destaque. Cara, essa gangue, ela realmente me impressionou em questão de design e de história, porque todo mundo ali são interessantes, todo mundo ali, sem exceção. E o mais curioso de tudo é que eu não esperava nada deles, mas simplesmente me surpreenderam. Até a própria Dialin, que eu tava pensando, pô, mano, será que eu pego? Aí eu falei, vou pegar. Aí, resumindo tudo, é uma boa gangue, boa história, um bom design. Eu acho que eles devem ter feito muita atrocidades aí por trás das cenas, mas a gangue do tempo da Xuan, cara, vou te falar, é uma gangue muito bem equilibrada, todo mundo ali interessante. Uma pena que o irmão da Yi Xiangguan não vai ser jogável por agora, mas se for jogável vai ser muito interessante. Inclusive eu quero que ele seja jogável naquela forma que ele é emo, porque caraca, que design bonito. Os membros dessa gangue atualmente é a própria Xiangguan, a líder, a Ye Xiangguan, o Panda, Chufufu, o Belly Whis e o próprio irmão da Ye Xiangguan. Resumindo a história de todo mundo aqui. Cara, Xiangguan, cara, perdeu essa irmã e tem a trama da espada. E Ye Xiangguan foi literalmente, foi pega pela espada, pela maldição da espada.
O irmão da Ye Xiangguan tenta ajudar a Xiangguan a libertar dessa maldição da espada. O Panda foi encontrado pela Xiangguan em alguns saques das esferas, ou da esfera. Shu Fufu foi salva pela Xiangguan. E é isso, resumi a história de todo mundo. As histórias de todos são bem feitas. Do Panda eu acho um básico que dava pra engolir. E é isso. Minha crítica sobre a gangue. Cara, todo mundo ali funciona. Ninguém ali é dependente de ninguém, cara. Shu Fufu funciona com atacante, destruidor. O Panda funciona mais com destruidores. É obrigatório, mas dá pra você usar como healer ali se tu é iniciante. Aí é Xiangguan, sem explicações, maravilhosas. A Xiangguan, puta que pariu. Eu não vou nem explicar, mano. Boneca é ignorante. Se tu pegar M2, o boneco já chega com ultimate, cara. E aquela ultimate dela não é qualquer coisa, não. Ela é capaz de derreter escudo de miasma muito facilmente. E, inclusive, na minha opinião, eu acho uma gangue muito bem equilibrada. Ninguém depende ali de ninguém e todo mundo ali consegue fazer o seu papel, tá ligado? De forma eficiente. O intuito desse vídeo era ver como que as gangues do ZZZ foi algo que transformou o ZZZ em um jogo totalmente diferente. Todas as gangues têm suas características e essas características são o que prende os jogadores a essas gangues. Cara, uma gangue ali vai ser mais ou menos bucha, uma vai ser maravilhosa, outra vai ser esquecida, mas todas elas têm seu charme. Inclusive, a coisa que os devs mais queriam, que é uma curiosidade, eles sonham em alguma gangue que todos os membros sejam jogáveis juntos. Eles estão tentando fazer isso desde o início do jogo, mas infelizmente eles fracassaram. Mas eles ainda têm esse sonho de fazer uma super gangue que dê pra jogar com todos os membros. Você pode ver no Esquadrão Robôs, todo mundo ali é jogável junto, tipo Orfeu e Trigger e Cid, ou Orfeu e Trigger e Ambi, ou Orfeu e número 11 Cid. Todo mundo ali consegue se encaixar, é isso que eles queriam. Mas infelizmente eles erraram muito na passiva, porque eles limitavam muitos bonecos bons a personagens da gangue que simplesmente estavam horríveis. Tipo a Zhuan com a Kim Wing, junto com a Nicole e essas coisas. E ao mesmo tempo você para pensar que o que diferenciou o ZZZ foi algo que levou as gangues atuais à ruína, porque esse negócio de você ter algo sobre passiva de gangue é ridículo. E esse vídeo foi mais, como eu posso dizer, uma análise muito rasa e resumida sobre todas as gangues, porque se eu fizesse um vídeo muito aprofundado, cara, ia levar praticamente 2 a 3 horas só no arco da Lebres Astutas. Cara, imagina, eu fiz um vídeo bem resumido mesmo, faltou muita coisa, eu admito isso. Mas para compensar, em breve eu irei fazer um vídeo bem mais detalhado sobre tal personagem, o que ele poderia ser, o que ele fez, enfim. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até mais e tchau.